Segunda Era, capítulo 8b, a Geografia de Númenor. Yo, sejam muito bem-vindos a mais um ovo de Páscoa gigante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a geografia da ilha de Númenor, que na verdade se chama Ilha de Helena, onde fica o reino de Númenor. E bom, a Ilha de Helena tinha o formato de uma estrela de 5 pontas, e cada uma dessas pontas possuía uma geologia e estrutura física própria. Então vamos começar pela ponta norte da estrela, que é a região conhecida como Forostar. E ela se tratava de uma região mais pedregosa, coberta por colinas e planaltos e pântanos para todos os lados. Mais ao norte se encontravam altas montanhas de pedra que se estendiam até a costa, onde se tornavam penhascos colossais, conhecidos como o Lar das Águias. Nessa região ficava a casa de Tar-Meneldur, o quinto rei de Númenor, que construiu aqui uma grande torre para observar as estrelas. E na parte sul de Forostar passava a grande estrada, que ia desde a principal cidade portuária, Rómena, até a cidade dos fiéis, Andúnie. E essa estrada passava pela cidade de Ondostor, a única cidade construída em Forostar. E já na ponta nordeste da estrela ficava a região de Orostar, um deserto árido que tinha suas areias cercadas pelo mar, com exceção daquela sua parte ali mais a oeste, tá vendo? E uma cadeia de montanhas se erguia na parte norte, protegendo toda a região dos gélidos ventos que vinham de lá. E devido às suas condições climáticas, a parte oeste de Orostar detinha as terras mais importantes para plantio, e dali vinha boa parte dos suprimentos de todo o reino de Númenor. E seguindo em frente. A região da ponta sudeste da estrela se chamava Hjarostar, e ao longo de sua costa haviam belas praias de areia branca. E uma vasta floresta cobria a região, que era famosa por suas árvores altas e largas, que por sua vez forneciam a maior produção de madeira usada na confecção dos navios númenóreanos, o que para um povo que mora numa ilha é um big deal. E na fronteira oeste de Hjarostar, na foz do rio Sírio, ficava o grande vilarejo de pescadores de Nindamos. E esse era o maior vilarejo de pescadores, mas haviam outros, vários outros, espalhados por toda a região de Hjarostar e Hjarnurstar, a região localizada na parte sudoeste da ilha. E Hjarnurstar era conhecida por seus vinhedos e terras férteis para atividade agropecuária. Apesar de que, à medida que se estendia para o sudoeste, a região ficava mais montanhosa. Na costa sul, ficavam belas praias de areia branca, mais a oeste, enquanto que ao leste elas se tornavam mais pedregosas. Ao norte, a grande baía de Eldana separava Hjarnurstar de Andustar, e nessa baía, na foz do rio Nunduiner, que dividia as duas regiões, ficava a cidade portuária de Eldalonde, onde árvores perfumadas cresciam aos montes. Seguindo para a ponta noroeste de Númenor, havia a região de Andustar, sendo que a parte leste de Andustar fazia fronteira com Forostar e Mitalmar. E de forma geral, Andustar era uma bela região fértil, com exceção de sua costa norte, onde a região ficava montanhosa e pedregosa e coberta de belos pinheiros. Em sua costa, além da baía de Eldana, havia também a baía de Andúnie, onde moravam os fiéis, lordes dos homens descendentes de Elros. A baía de Andúnie possuía belas praias prateadas, onde penhascos também se erguiam imponentes e esplendorosos. E como eu disse, a estrada principal de Númenor ligava o porto de Rómena com o porto de Andúnie, passando pela capital do reino, Armenelos, o que nos leva à região central de Númenor, Mitalmar. E essa região possuía vários quilômetros de planícies inteiras cobertas de grama, perfeita para o pasto, e portanto a pecuária era bastante comum em todas as regiões de Mitalmar. Aqui também ficavam as belas campinas de Emerie, onde Erendes, a esposa de Tar-Aldarion, criou sua filha, Tar-Ankalime. E no centro da região, e consequentemente no centro da ilha inteira, havia um único pico gigantesco, o famoso Monte Meneltarma, o Pilar dos Céus, onde eram realizados os festivais de adoração a Eru Ilúvatar.
A montanha em si possuía 5 raízes, cada uma delas fitando uma das 5 regiões diferentes da ilha. Esses caminhos, chamados de Dharmasundar, que traduz para raízes do pilar, formavam belos vales cobertos por grama verde. E ao sul da montanha se formava um vale chamado Noirinan, onde se encontravam as tumbas dos reis e rainhas de Númenor. O cume do Monte Meneltarma, apesar de difícil de ser alcançado, era liso e um pouco inclinado, porém amplo o suficiente para os Númenóreanos conseguirem realizar grandes cerimônias religiosas ali. Os 2 únicos rios de Númenor, o Nandunnie e o Círil, tinham as suas nascentes nessa região, e a parte leste de Mitalmar era a mais importante de toda a ilha, pois ali se encontrava a capital do reino, de onde o rei governava, a grande cidade de Armenelos. Também conhecida como a Cidade dos Reis, Armenelos ficava em uma colina, próxima ao Monte Meneltarma, e é dito que um Maia ajudou os homens a construírem a sua cidade. E ao leste de Armenelos ficava o porto de Rómena, o maior e o principal porto de Númenor. O tráfego aqui era intenso, com milhares de navios e barcos passando por Rómena todos os dias. E a baía de Rómena, onde o porto se encontrava, era a porta de entrada de Númenor para qualquer um que viesse da Terra-média, seja a passeio ou para fazer comércio.